Porque quais são as chances de todos fazerem exatamente o que você acha que devem fazer da maneira certa todos os dias? Zero. Quais são as chances das pessoas que você ama fazerem o que você quer que elas façam da maneira que você quer todos os dias? Zero. Quais são as chances de você fazer a coisa certa sempre, mesmo que seja talentoso e disciplinado? Zero. Então, sua felicidade nunca vai durar enquanto houver expectativa por trás dela. You give me peace of mind. Alguns dos ouvintes fizeram perguntas, então eu vou ler Legal. algumas delas, né? Eu queria perguntar primeiro qual a diferença entre alguém que é financeiramente rico e alguém que é financeiramente pobre. Qual a diferença? Existem várias diferenças, mas eu diria que a primeira é que alguém que é financeiramente rico é um proprietário, não um consumidor. Ele também é um consumidor. Mas quando alguém é pobre, ele é um consumidor. Tudo que ela faz é pegar... Eu sempre digo para as pessoas que todos nós somos operadores financeiros. Elas dizem, não sou um operador financeiro. Sim, você troca tempo por dinheiro. E essa é a pior troca que pode fazer em sua vida. Alguém que é rico fez do dinheiro seu escravo, não é mais escravo do dinheiro. Então a primeira coisa a fazer é descobrir uma maneira de se tornar um proprietário. E a maneira de fazer isso da maneira mais simples, até ensinei no meu primeiro livro, é preciso decidir uma porcentagem de dinheiro que você vai manter para sempre. Você não vai dar a ele para Kate Spade, para Ferrari ou para qualquer outra pessoa. Você também pode fazer isso, mas existe uma porcentagem dessa renda que nunca pode ser tocada, vai crescer, se acumular e proporcionar renda para o resto da sua vida. Agora, quando eu estava crescendo, o objetivo de todos era ficar rico o suficiente para não trabalhar. Agora todos os meus amigos são 15 e 18 anos mais velhos que eu, pessoas como Steven Wynn, que construiu a maior parte de Las Vegas, ele tem 74 anos. Warren Buffett tem 85 anos, Peter Guber, um dos meus amigos mais queridos, dono do Golden State Warriors, do LA Dodgers, somos parceiros em Los Angeles. Ele é um cara brilhante, tem 74 anos, todos eles estão trabalhando mais do que nunca e não precisam trabalhar, então a meta é ganhar dinheiro suficiente para não ter que trabalhar e então fazer o que ama e dedicar seu tempo e energia a isso, mas você precisa tomar essa decisão. A primeira e mais importante decisão é, vou me tornar proprietário de uma empresa americana. Você não quer ter um celular da Apple e não ser proprietário da Apple. E você não quer ser proprietário apenas da Apple, porque qualquer empresa pode ter altos e baixos. Você quer possuir o índice. Você quer ter uma variedade com diversificação suficiente. E eu já ensinei pessoas que me disseram que não tinham dinheiro, que não conseguiam economizar nada, sabe? É muito fácil quando se ganha impulso. Existe um projeto de pesquisa que fiz com um senhor que foi indicado para o Prêmio Nobel de Finanças Comportamentais. E o que ele fez foi dizer que se você conseguir... O ideal é que você economize 15%. Mas se conseguir economizar até 3%, porque qualquer pessoa pode fazer isso, eles pegaram um grupo de trabalhadores e operários do meio oeste e disseram, vamos forçar eles a economizar 3%. Mas todo mundo pode fazer dieta amanhã, todo mundo pode economizar dinheiro amanhã, não é? Então sua ferramenta tudo bem, você não vai economizar hoje, você vai economizar amanhã. Bom, vamos fazer os 3,5%, mas depois você vai até o seu chefe e fala, da próxima vez que eu receber um aumento, os primeiros 5% vão para minha conta poupança, para minha conta de investimento. Então toda vez que receber um aumento, você fará isso. Bem, em 14 anos, a pessoa média estava economizando 15% e os 40% mais ricos estavam economizando 20%. Agora eu vou explicar. Quando você e eu estávamos juntos antes, quando tento explicar a capitalização para as pessoas, todos entendem intelectualmente. Mas quando pergunto para as pessoas mais ricas do mundo o que a maioria dos investidores não está fazendo, todos eles dizem que não estão aproveitando o poder da capitalização. Então, se você estiver em uma situação em que, por exemplo, vamos pegar o seu... Você tem 100 mil dólares que economizou, você tem 35 anos de idade. Você coloca esse dinheiro no mercado e simplesmente deixa ele lá. Se você deixar ele no mercado com apenas 1% em taxas na aposentadoria, 35 anos depois você vai ter 762 mil desses 100 mil dólares e nunca acrescentou um centavo. Uau! Mas se você pagar 3% em taxas, que é a média que as pessoas pagam, quando perguntam elas nunca sabem, mas dizem que é 1%, porque quando você ouve falar em taxas, digamos, uma taxa de fundo mútuo, você sempre ouve 1%, esse é o índice de despesas, existem outras 17 taxas. Então cada 1% que você paga mais, 1% é a média, mas se você pagar 2 ou 3% e o fundo mútuo médio é de 3,12%, parece que não é nada, é 1 ou 2%. Mas cada 1% que você paga mais devido à composição, significa que você perde uma década de renda. Então a pessoa que paga 1% tem 762 mil, a pessoa que pagou 3% tem 452 mil e possui as mesmas ações. São apenas taxas. E enquanto combinamos nossos juros, também combinamos as taxas. Então se você puder economizar 3% e aumentar para 5%, 10%, 15%, ou começar com 10% ou 15% e eventualmente chegar a 20%, o melhor exemplo que posso dar aos espectadores é o de um senhor que trabalhava na UPS e que literalmente nunca ganhou mais de 14 mil dólares por ano. Vocês ouvem falar dele no livro. E quando se aposentou tinha 70 milhões de dólares.
Ele Que doou 35 loucura. milhões de dólares enquanto estava vivo, e o motivo foi o seguinte: um amigo dele chamou ele de lado e disse: "Olha, eu vou te deixar rico." Ele disse: "Eu nunca vou ser rico, eu ganho 14 mil dólares por ano." Ele disse: "Eu vou te deixar rico, e vou fazer isso adicionando imposto de 20% ao seu negócio." E então ele disse: "Eu ganho 14 mil dólares por ano, eu não posso viver com 20% a menos." E o amigo dele respondeu: "Se o IR viesse e dissesse para pagar 20% de imposto, você gritaria, mas pagaria. Mas nós vamos pagar para você, e esses 20% compostos geraram 70 milhões de dólares. Então, para as pessoas que estão em casa nesse momento, quanto mais cedo começarem, melhor vai ser, porque os juros compostos fazem isso. Eu tenho um exemplo no livro de um cara que começa aos 19 anos. Ele separa 300 dólares por mês. Ele parou com 27 anos, ele fez isso durante 8 anos, ele só investiu. Acho que foi 35 mil dólares, mas vai se tornar 1 milhão de dólares se ele estiver no mercado, quando ele completar 65 anos. E ele parou aos 28. Ele tem um melhor amigo que começou aos 28 anos, investiu a vida inteira, investiu 180 mil dólares. E no final tinha menos dinheiro. Quanto mais cedo você começar, melhor vai ser para você. É. Cara, tem tanto que eu quero te perguntar. Eu sei, eu tanta tô- coisa pra te perguntar. Então, tem uma maneira de ser financeiramente independente, apenas dizendo vou ganhar mais todo ano, em vez de vou investir todo Essa é ano? uma boa possível pergunta. fazer isso sem investir ou é preciso investir? E quando você diz colocar no mercado, você diz colocar em fundos de Bom, índice no livro eu ou... explico que precisa ter diversificação, sabe? Certo, não coloca o dinheiro em qualquer lugar e Não, larga o que a lá, maioria né? das pessoas faz é ir para um fundo mútuo, e isso parece ilógico, né? A pessoa fala: "Não sou boa nisso, essa não é minha habilidade." Então você vai para um profissional que administra um fundo mútuo, e o que ele faz é calcular uma série de investimentos a serem feitos, colocam isso no fundo e fazem isso para você, e você pensa: "Nossa, eles são mais espertos do que eu." Você supõe isso, mas a verdade é que eles cobram tanto que, mesmo que tivesse uma vantagem, acabariam perdendo ela. Eu entrevistei o David Sensen, que é o diretor de investimentos da Yale. E Yale levou 200 anos para conseguir $1 bilhão com economias. Ele transformou isso em 25 bilhões de dólares em 2 décadas. Isso foi inédito. Ele Uau. foi o maior investidor institucional de todos os tempos. Uma das coisas que ele me disse foi: "Tony, você precisa entender uma coisa, você nunca vai ganhar seu caminho para a riqueza. Quantas pessoas você já viu, famosos, atores, atletas? Esses dias mesmo, o 50 Cent acabou de falir, você viu, né? Ele ganhou 100 milhões de dólares só com a Vitamin Water, sabe? Ele conseguiu $500 milhão e está falido, completamente falido. Absurdo. Mike Tyson ganhou $500 milhão e faliu. Você pode entender um pouco sobre... É, 78% dos jogadores da NFL vão à falência, né? 2 anos Isso depois mesmo. da E aposentadoria. a vida útil média de um jogador da NFL é de 3 anos e É, eu meio. sei. Eles trabalham a vida inteira, passam por lesões difíceis e não investem. Então, a resposta é: você pode fazer fortuna. Elton John só não foi à falência porque as regras na Inglaterra são diferentes, mas ele teve problemas. Quem eu acabei de ver outro dia qual é o nome dele, dos Piratas do Caribe? Johnny Depp? Johnny Depp está indo à falência nesse exato Sério? momento. Ele Ele gasta... faz 20, 30 milhões por Sim, Johnny filme? Depp valia 70 milhões de dólares, Que? 3/4 de $1 bilhão. Ele está à beira da falência no momento, ele não consegue pagar suas contas. Ele estava gastando 30 mil dólares por mês só em vinho. Oh, meu Deus. Ele gastou 3 milhões para pegar o corpo do Hunter Thompson, cremá-lo, colocar a poeira em um canhão gigante e atirar essa poeira no espaço. 3 milhões de dólares. Já pensou nisso? Não importa quanto dinheiro você ganhou, você sempre pode se livrar ou perder ele. Claro. Compre uma ilha e veja ele sumir. Exato, pois é. Então, o que eu mostro para as pessoas é que é possível ter uma vida confortável sem ter que trabalhar. Se você tem uma empresa, e presumo que muitos dos seus ouvintes sejam empresários ou estejam começando claro, a trabalhar, sim. não importa o quão bom você seja, pense nisso. A regra universal que os idiotas das finanças conhecem, a diversificação, é o único almoço grátis, é preciso diversificar. Porque se você colocar todos os ovos em uma cesta, não importa o quão boa a cesta seja, um dia o mercado imobiliário, de ações, o de títulos, os colecionáveis, seja lá qual for seu investimento, o Ray Dalio me mostrou que estatisticamente ele cairá de 50% a 70% em um dia. Se você estiver numa fase mais avançada da vida e isso acontecer, é o fim. Então é preciso diversificar, e a maioria das pessoas conhecem o setor imobiliário e compram, ou conhecem as ações e compram, ou cresceram com os pais fazendo isso. É a coisa errada a fazer. Tem que diversificar para que você possa realmente ter sucesso. É por isso que quando você tem uma empresa, se colocar todo o seu dinheiro na empresa, que é o que a maioria das pessoas faz naturalmente, todos os ovos na mesma cesta, Muito arriscada. existem várias coisas que podem acontecer. Muito Digamos que perigoso. você tenha passado 20 anos e tenha descoberto como fazer o mapa perfeito, e você se lembra que a Garmin lançou uma coisa chamada TomTom. Eu não sei se você vai se lembrar, você colocava isso claro. no seu... Claro que sim. Não sei se tem idade para lembrar O disso. painel Custava $100 e foi um sucesso. Tava ganhando 100 milhões ou algo assim, né? 6 meses depois, o que aconteceu?
O iPhone Isso foi mesmo. lançado com o Google Esses Maps. pequenos bastardos, desculpe meu francês, saíram com isso, colocaram o Google Maps, colocaram seu próprio mapa e custou quanto? Zero. O que você vai fazer com seu negócio quando alguém pegar seu produto e oferecê-lo de graça? Por isso eu digo às pessoas, quando a concorrência acontece, a tecnologia acontece, o que você deve fazer é ter um segundo negócio sem peças móveis, sem pessoas, sem tempo. Talvez você precise de 2 ou 3 dias por ano, por 2 ou 3 horas, depois de ler o livro, você vai colocar ele em prática e avaliar 3 vezes por ano. Isso aí. Continue com a sua vida. Agora, se houver algum problema na sua empresa, você está financeiramente preparado. Na minha vida, tenho 31 empresas agora. O que temos? 1.200 funcionários, 7 setores diferentes, fazemos 5 bilhões de dólares em vendas. Quero dizer, isso costumava ser eu. E meu negócio de seminários, e ele cresceu geometricamente, sabe? Mas com todas essas peças em movimento, a única maneira de eu ter sucesso é porque peguei cada um desses negócios e diversifiquei meus ativos de modo que, quando as coisas ficavam difíceis, eu ainda tinha recursos econômicos suficientes para cuidar de mim mesmo e manter o negócio funcionando. Todo mundo precisa criar uma máquina de dinheiro que funcione enquanto você dorme e não tenha coisas mudando o tempo todo. É isso. Você tem uma tirinha ótima no livro em que uma criança pergunta ao pai, tipo, como você investe seu dinheiro, ou como funciona o mercado de ações, esse tipo de coisa. Ele diz, você bota o dinheiro no auge e ele começa a cair, você começa a perder dinheiro, então você fica com medo, pega ele de volta, então alguém mais esperto ganha a grana toda. Isso. E como é que a gente... E eu já fiz isso, na real. Eu coloquei minha grana num lugar, com o preço alto, ele caiu, eu pensei, acabei de perder um monte de dinheiro, eu vou retirar. E depois coloco o dinheiro de novo e penso, o que é que eu tô fazendo? Então, como a gente pode investir sem medo e do tipo, Sim. ele tá caindo, eu preciso tirar, vou cronometrar, como é que a gente faz Ótima isso? pergunta. Escreveu o livro por isso. Eu sempre digo às pessoas que se você ler apenas o segundo capítulo do livro e nada mais, isso vai mudar a sua vida. Você pode fazer isso com vários capítulos. Mas esse é realmente para ensinar as pessoas que o inverno está chegando. Todos sabemos que o inverno está chegando, mas podemos usar essa frase? Que o inverno é a melhor época do ano. Eu sei que isso é contraintuitivo e eu não estou me referindo a ser um pensador positivo, eu estou me referindo a fatos, sabe? Então no livro apresento 10 fatos, vou falar sobre alguns deles agora. O primeiro fato que apresento para as pessoas é por que elas não investem. Elas têm medo de fracassar, certo? Você é um millennial, certo? Você cresceu e testemunhou 2008 quando ainda era relativamente jovem. Quantos anos tem agora? 33. Certo, então você tinha o quê? 27 anos? 2008... É 27, Sim, 27, por aí. 28. Então você é um jovem e está vendo o mundo derreter na sua frente. Para a maioria dos milênios, essas são a primeira geração desde a geração que passou pela depressão, que não está investindo na proporção necessária para sequer poder chegar perto. E tem mais dívida que todo mundo, né? Eles com têm mais os dívidas empréstimos, universitárias do que todo de mundo, é faculdade. completamente verdade. Eu tenho um amigo que tem $400 mil de dívida. Uou. Dentista. Bom, o presidente Obama acabou de pagar sua dívida enquanto ainda era presidente. Sério? Juro Não. por Deus. É Meu impressionante. Deus. Ele tinha várias bolsas de estudo, mas a última parte levou todo esse tempo para ser pago. O que eu digo para eles é... Uau. Olha, pagar a dívida não é suficiente. Você precisa se tornar um proprietário, sempre estará nessa situação, então pague a dívida, mas... se torne um proprietário. Entre no jogo e aprenda as regras desse jogo. Já tem aquele ditado que diz que quando uma pessoa com experiência encontra uma pessoa com dinheiro, a pessoa com dinheiro acaba ficando com a experiência, e a pessoa com experiência acaba exatamente. ficando com seu dinheiro, certo? É. Então eu ensino as regras do jogo para que as pessoas não sejam enganadas, mas o mais importante é... o inverno está chegando, mas as pessoas reagem. Vejamos no ano passado, em janeiro de 2016, tivemos a pior abertura do mercado de ações da história. A pior, acho que foram uns 10 dias por aí. Houve uma queda de 2,3 trilhões de dólares, como um T. Que loucura. Todo mundo está pirando e pensando, o mercado em baixa chegou, o mercado acabou, o crash começou. Acho que o mercado caiu 800 pontos em um dia, e nesse dia as pessoas mais ricas do mundo estavam em Davos, na Suíça, para a grande conferência que realizavam todos os anos. E a MSNBC foi até lá e todo mundo estava pirando e perguntando, o que vamos fazer? Vamos perguntar ao Ray Dalio. Agora, seus ouvintes podem não saber, talvez, quem seja o Ray Dalio. Se você não está no mercado financeiro, provavelmente nunca ouviu falar dele, ele fez mais que o Warren Buffett. Você tinha que ter um patrimônio líquido de 5 bilhões de dólares e 100 milhões de dólares para dar a ele, ou ele nem falaria com você há 10 anos atrás. Agora ele não dá a mínima para quanto dinheiro você tem, sabe? Mas eles vão e colocam o Dalio na televisão, na CNBC, ele é o rei. O que devemos fazer? E ele diz, não precisam entrar em pânico. As correções acontecem o tempo todo, mas precisam aprender uma estratégia para não subir e descer junto com o mercado. Eu gastei 15 anos da minha vida para aperfeiçoar essa estratégia, todo o meu dinheiro está baseado nesse plano. Se chama All Seasons, eu nunca revelei ele antes, mas eu dei para o Tony Robbins, ele extraiu de mim, o livro é dele, então vocês deveriam ler o livro dele. Isso ele falou em rede nacional de televisão no dia em que os mercados despencaram. E para você ter uma ideia, nesse dia, era início de fevereiro,
acho que ele deu no dia 9, o mercado estava caindo 9% nas primeiras 5 semanas do ano. A estratégia que ele me deu, que rendia dinheiro 85% do tempo nos últimos 75 anos, o retorno médio foi de 10%, um pouco menos, e a perda média de 15% de perda foi de 1,6%. Então, se você fosse para Las Vegas e pudesse passar 85% do tempo ganhando dinheiro e quando fizesse dinheiro fosse 10% e perdesse 1,6%, podia fazer para sempre. Seu plano ganhou 2% enquanto o mercado caiu 9%, diferença de 11%. Não estou sugerindo usar essa estratégia sempre, existem muitas, a dele é mais suave, com menos riscos. Mas o que ele fez foi resultados com isso, e logo depois eu entrevistei o presidente do Banco Central, Alan Greenspan. Ele foi o chefe da nossa economia, o homem mais poderoso do setor financeiro por 19 anos, estava à frente de 4 presidentes. Estive com o presidente Clinton na semana passada. Eu entrevistei ele por 2 ou 3 horas fora do palco, 2 horas na frente, perguntei a ele logo no início o seguinte: olha, se você pudesse entrar no Banco Central hoje, o que você faria? Ele olhou para mim, como eu disse, se inclinou para frente e disse: eu pediria demissão. Eu disse: oh meu Deus, preciso escrever um livro que liberte as pessoas disso. Todo mundo tem medo do crash, então aqui está 2 coisas que você precisa saber. Correção versus crash. Toda vez que o mercado cai de sua máxima em 10% ou mais, até 20%, isso é chamado de correção, certo? Se ele cair 20% ou mais, até tipo 80%, como foi na Grande Depressão, isso é chamado de crash ou bear market. Então, com que frequência ocorre uma correção? Com que frequência temos que nos preparar para ela? Desde 1900, temos tido uma correção, em média, todos os anos, há 116 anos. Então, de quanto em quanto tempo chega o inverno? Provavelmente esse ano. Todo Com que ano. frequência o inverno chega? Você não ficaria surpreso se houvessem tempestades e chuvas. Agora, alguns invernos são longos, outros são curtos, alguns são rigorosos, outros leves. Não entrei em pânico quando isso aconteceu no ano passado, não entro em pânico sempre que isso acontece, porque eu sei que é para ser assim. Quanto tempo dura? Em média, 56 dias, ou seja, pouco menos de 2 meses. Qual é a queda média durante esse período? 14% nos últimos 30 anos, 13,5% nos últimos 100 anos, por isso uso a mais recente. 14% chama sua atenção, você sente um pouco de medo, mas aqui está o que você precisa saber. 80% de todas as correções nunca se tornaram mercado em baixa. 80%. E todo esse medo, o que as pessoas fazem, é o que você fez, elas veem isso, se assustam, perdem dinheiro, dizem, vou dar o fora daqui, e saem. O mercado de ações nunca tirou um centavo de ninguém, somente você pode tirar isso de você. Você vendeu. É por isso que você perdeu. Se você olhar para trás e perguntar como foi em 2008, lembro perfeitamente de estar com meus Platinum Partners e dizer, vocês estão vendo essas ações de $80? Isso foi há 6 meses antes do crash. Levei eles para Dubai e disse, essas ações vão cair para $8 e algumas vão cair para $1. Eu disse o que fazer e eles conseguiram. Em outubro de 2008 fui ao Today Show e eles disseram, Tony, houve um colapso de $3 trilhões. Estimule o país. Você tem 4 minutos. Pronto. Eu disse, Vamos lá. isso não é o que eu faço, isso seria uma mentira. Não vou aumentar as cotações, as ações estavam em 8. Eu disse, não sou um analista de mercado, mas trabalho com Paul Tudor Jones, um dos maiores investidores da história desse mundo. No maior crash de mercado da história, em 1987, ele ganhou 200%. Uau. Quando todos os outros estavam perdendo a vida inteira, e eu tenho treinado ele continuamente há 24 anos, todos os dias. Eu disse, trabalho com os Caramba. melhores do mundo, eles estão me dizendo, com base na história dos anos 30 e 70, que essas ações de $8, algumas vão custar $1. E eu me lembro do dia em que, em março de 2009, o Citibank, que tinha sido, acho que $70, foi vendido a 97 centavos. Você podia sacar seu dinheiro em um caixa eletrônico, custava mais para sacar seu dinheiro do que para ser dono do banco. Então eu disse para as pessoas, ele vai saltar de 99 centavos para 6, 10, $12 em 1 ou 2 meses. E foi o que Uau, aconteceu. é. Então, o que você precisa saber é que as correções acontecem todos os anos, você precisa saber que elas duram alguns meses, você precisa saber que são 14%, assim você não perde, porque 80% não são baixa. O mercado de baixa ocorre a cada 3 ou 5 anos, passamos 8 anos sem uma, estamos muito atrasados. Nos anos modernos, nos últimos 30 anos, ocorre aproximadamente a cada 5 anos. A duração média de um mercado de baixa é de 1 ano, a queda média é de 33%. 1/3 dessas quedas de 40% ou mais. Não importa o quanto você esteja preparado, isso é uma coisa assustadora. Mas é a maior oportunidade da sua vida para ir de onde você está financeiramente para onde você deseja estar. Espero que seus ouvintes estejam vendo isso. Escutem.
Se você quer dar um salto, é um millennial e acha que o futuro não existe, ou é um baby boomer, acha que está velho demais ou está tarde demais, o seu melhor presente está chegando. Eu sei que não parece, isso não é coisa de pensamento positivo, esta é a verdade. Wall Street, o mercado de ações, é o único lugar que, quando as coisas são colocadas à venda, as pessoas se apavoram. Você gosta de Ferraris? Claro. E se eu dissesse, as Ferraris estão à venda com 50% de desconto? Incrível. Mas quando digo que a Apple está em promoção com 50% de desconto, você pensa, oh, o que eu estou fazendo aqui? É. O mundo está chegando ao fim. Então, quantos anos você tem? 33. 33. Vamos supor que se você tivesse 35 anos e vivesse até os 85, teria 50 anos pela frente. Isso significa que você tem mais 52 correções para enfrentar, ou seja, nesses 50 anos, provavelmente terá mais 10 mercados em baixa para viver. Se fizer essa análise de consciência todas as vezes, ou se for ficar de fora, se você não participou e pensou, o mercado é muito volátil, não posso confiar nele, todas essas coisas, você perdeu um retorno de 250% nos últimos 8 anos. Quer dizer, você perdeu tudo enquanto esperava as coisas melhorarem, e se não fizer enquanto elas despencam, não vai conseguir esse retorno. Então, coisas boas sobre o mercado de baixa. A boa notícia é que a média de um ano pode ser mais longo, mas essa é a média. Mas o legal é que todo o mercado de baixa nos Estados Unidos levou a um mercado de alta logo em seguida. Então, em 2008 houve essa queda, e o que aconteceu em 2009? Um aumento de 67% em um ano. Uau. Posso te mostrar todos os mercados de baixa. No ano seguinte, quando eles aparecem, é uma explosão. Isso não é verdade em todos os mercados do mundo, mas é verdade há 2 séculos nos Estados Unidos. É por isso que o Warren Buffett diz, quero ser ganancioso quando as pessoas estão com medo, e quero ter medo quando estão gananciosas. Lembra em 2008 que ele estava falando para todo mundo, comprem, ele estava vivendo o melhor momento da sua vida, comprem, comprem, comprem. Então você tem que se tornar inabalável. E para isso a metáfora que uso é de transformar a cobra em uma corda, ou seja, todos nós conhecemos essa história. No meio da noite você está andando pelo quintal ou em algum lugar, vê uma cobra, se assusta, recua, chega de manhã e vê que ela é apenas uma corda. Quando você sabe que é uma corda, você nunca mais tem medo. Quero fazer as pessoas começarem a investir e mostrar como transformar a cobra na corda que ela realmente é. Vou contar uma última estatística sobre isso tudo. As pessoas sempre dizem, e você começou a falar sobre isso, o tempo. Como eu faço para escolher o momento certo? Nesse momento as coisas estão muito caras. Quero esperar. As pessoas vêm dizendo isso há 8 anos. Vai acontecer uma correção? Sim, mas quando ela acontecer, você vai querer investir novamente. Você vai ter a média do custo em dólar, e se pagou um pouco mais aqui, pagará menos aqui. O que vai levar o preço médio para um patamar razoável, que te permita ter sucesso. Se você não estiver no mercado, isso é a coisa mais perigosa, isso é muito contra-intuitivo, então espero que seu público esteja ouvindo agora. Vou te falar uma coisa, existem 2 projetos de pesquisa diferentes, um deles foi feito por JP Morgan. Eu me apresentei na conferência sobre investimentos alternativos que eles têm e para entrar na sala você tem que ter um patrimônio líquido de $1 bilhão. Que loucura. Foi impressionante. Então, o JP Morgan fez um estudo e a Schwab também fez um estudo separado, estudo de 20 anos. Para se ter uma ideia, nos últimos 20 anos, a média do S&P 500, o índice, produziu 8,2%. Em 30 anos, a média foi de 10,28%, mas nos últimos 20 anos, um pouco menos. Ainda assim é ótimo. Você dobra seu dinheiro. A grosso modo, você está em uma posição em que dobra seu dinheiro um pouco mais do que a cada... Quanto é agora? 7,2? Então seria um pouco mais que 10 anos. Mas o que eles descobriram foi o seguinte, se você perdeu os 10 melhores dias de negociação em 20 anos, porque você estava tentando cronometrar o mercado e não esteve nele durante esses dias, seu retorno anual foi de 8,2% nesse período. Caiu quase pela metade, 4,5%. Quais são as chances de você saber quais são os 10 melhores dias de negociação em 20 anos? Nenhuma, não é? Warren Buffett disse, os cronometristas e analistas de mercado só existem para fazer com que os adivinhos pareçam bons. Porque ninguém consegue fazer isso com sucesso, mesmo que consigam por algum tempo, não dura. Jack Bogle, que fundou a Vanguard, uma empresa de $3 trilhões, ele me contou, colocamos 1000 gorilas em uma sala e fizemos com que eles jogassem moedas. Contamos quantas vezes eles acertaram cara e quantas vezes acertaram coroa. Apenas gorilas jogando moedas aleatoriamente, pois um gorila tirou cara 21 vezes seguidas. Agora, se você olha para isso e vê todos esses gorilas fazendo isso, vai dizer que gorila sortudo. Mas nos fundos de hedge, no setor de fundos mútuos, quando alguém faz 10 vezes seguidas, você diz que investidor brilhante. Certo, que gênio. E são apenas as médias e a sorte naquele momento. Na verdade, é. ele me mostrou que 96% de todos os fundos mútuos não conseguem acompanhar o mercado em um período de 10 anos. Apenas 4% conseguem. Eles estão sempre mudando. Então, a estatística que eu quero mostrar é que se perder os 20 melhores dias nos últimos 20 anos, apenas 20 dias em 20 anos, um dia por ano em 20 anos, e se errar,
Os seus 8,2% não caem para 4,5%, caem para 2%. Você poderia muito bem ter tido um título sem nenhum risco. Se você perdeu os 40 principais dias de negociação para se ter uma ideia, você tem menos de 2%. Então você precisa entrar no mercado, e se você estiver dizendo, mas e quanto ao meu timing? Um estudo foi feito pela Schwab, alguns têm um timing perfeito para o ano, o dia certo, o melhor dia possível para comprar. Algumas pessoas têm o pior dia, outras têm as médias de custo em dólar continuando girando no mesmo valor todos os meses, independentemente dos preços, e algumas pessoas ficam com dinheiro. Quem tem o pior retorno? Tá tentando marcar o tempo ou não? O dinheiro. Dinheiro. Você não recebe nada em troca de dinheiro. Entendi. O cara que era o melhor teve o melhor timing. Entendi. O cara que foi o pior... O cara com a média de custo em dólar e o que estava no pior dia eram quase idênticos, mas depois de 7 anos havia apenas uma diferença de $20 mil em ativos acumulados. Entre o pior dia e o melhor dia, o pior não foi estar no mercado. Então você precisa estar nele. Não estou dizendo para colocar tudo em ações, ensinamos nos livros todos esses ativos diferentes para diversificação, Mas as ações nos últimos 2 séculos proporcionaram o maior retorno, então você precisa ter uma exposição significativa se quiser ter o maior retorno. Entendi. E o que eu adoro no livro é que você diz que 80% do sucesso financeiro é psicológico e 20% é mecânico, Sim. né? Então é cronometrar tempo e descobrir todas essas coisas, quando é o melhor momento, ou o melhor Não se trata de fundo. negociação e sim de investimento. Negociar Exato. é tentar fazer isso. A maioria das pessoas perde dinheiro negociando. Mesmo as que dizem que ganham, veja como estará daqui a 2 ou 3 anos. Elas comem poeira, não é? Exato. Então sim, você precisa ter essa mentalidade. A melhor forma que faço para isso é não sendo uma pessoa impulsiva. Se quiser ser inabalável, você precisa ser instruído e conhecer os fatos. Você quer saber, olha, a cada 5 anos eu vou ter uma queda, talvez 3 anos. Vou passar por uma correção todo ano, mas vou estar no mercado e ganhar dinheiro. Sabia que 6 dos 10 melhores dias de negociação nos últimos 20 anos aconteceram 2 semanas após o pior dia de negociação? Então, quando Trump foi eleito, o mercado caiu, acho que foram 800 pontos naquela noite. Então, às 3 ou 4 horas da manhã, ele fez um discurso em que se mostrou um tanto humano e normal, e o mercado trouxe todo o dinheiro de volta. E desde então subimos 14% em novembro, dezembro, janeiro, 3 meses, fevereiro, 3 meses e meio. As pessoas precisam entender que é preciso estar no mercado, porque os piores dias trarão os melhores Exato. dias. Eu visitei a Índia e eu fui até o One World Academy. Isso é ótimo. Conversei com Krishna Ji, Sim, é meu Prita amigo. Ji, toda a equipe. Fiquei lá por 2 semanas e meia. Maravilha. Foi incrível, Eu ouvi dizer que você foi lá também, né? Sim, ele é um amigo meu. Quando eu li o final do livro, você falou sobre o estado de beleza, sofrimento Sim. também. Eu adoro que você compartilha isso. Você costumava falar sobre estar no seu estado de pico sempre que possível, mas agora você está no estado de beleza, né? Numa Sim, transição bem, para isso. Krishna Por Ji que e isso eu estávamos aconteceu? conversando. Ele me disse uma coisa muito bonita. Ele é um grande amigo meu. Eu conheço ele há, acho que uns 15 anos. Seu pai é um dos professores espirituais mais Oneness, conhecidos né? da Índia. O Oneness, sim. Ele é considerado um avatar lá. Eu fui até lá e eles fizeram uma abertura. Esperavam 250 mil pessoas durante 5 dias e 500 mil de pessoas apareceram na primeira manhã. Insano. Então foi como se fosse o máximo. Louco isso. Insano, você pode imaginar. E ele teve uma educação muito bonita. Seu pai não era apenas um homem religioso, ele é um homem espiritual. Ele acredita que o que você quer que acredite é maravilhoso, mas o que você tem que fazer é conectar seu cérebro de modo que ele esteja ligado ao aspecto de seu espírito ou unidade. E ele ensina várias maneiras de fazer isso. Enfim, Krishna Ji e eu, ao longo dos anos fizemos muitas coisas legais juntos e cerca de 2 anos atrás estávamos conversando e ele falou, você ensina o segredo da vida como estado de pico versus um estado ruim, sendo rico em energia versus sendo pobre em energia, que um relacionamento. Você pode amar alguém, mas se a sua energia não estiver legal, ela não aparecerá. E se você trocasse essas palavras, trocasse o estado de pico pelo estado de beleza? Eu disse, isso funciona, um estado de energia alta, um estado bonito. Qualquer estado de energia alta seria como amor, alegria, gratidão, motivação, coragem, fé, alegria ou diversão. Qualquer uma dessas coisas é um estado bonito. Ele falou, sim, sim, concordo. E eu continuei. E os estados de sofrimento seriam estados de energia baixa. Então isso seria frustração, tristeza, raiva, ressentimento, solidão, tédio, o que for. Ele disse, sim, é exatamente isso. E eu pensei, eu posso trocar isso. Ele disse, se você trocar, tem algo legal que você pode ver ou fazer. Eu perguntei, o que seria isso, Krishna Ji? Bem, ele disse, tomei a decisão de viver minha vida em um estado de beleza todos os dias, não importa o que aconteça, mesmo que chova no meu desfile, mesmo que as pessoas façam coisas injustas. A razão é que, em um estado bonito, assim como você ensina em um estado de pico, tudo flui. E eu respondi, bem, é mais ou menos isso que eu tenho ensinado. Ele disse, sim, mas se você pensar nos momentos ruins como estado de sofrimento, então você pode acabar com o sofrimento acabando simplesmente com o estado.
Eu disse, realmente, eu não me identifico com a palavra sofrimento e acho que a maioria das pessoas bem-sucedidas também não. A maioria dos empreendedores nem sequer sente medo. Ficamos estressados. Sempre digo para as pessoas que medo é a palavra que ativa o estresse. Percebi que não me identificava com sofrimento. Se você tivesse me perguntado há 2 anos, Tony, você sofre? Eu diria, tá brincando? Tenho uma vida maravilhosa. Tenho uma esposa incrível, 4 filhos, 31 empresas, sou livre financeiramente, tenho uma missão que amo, tenho saúde boa. E tudo isso, sendo honesto, não poderia ser diferente nesse caso. Mas o que me ajudou naquela conversa é que eu saí de lá e perguntei, onde estou sofrendo? E percebi que a frustração é um sofrimento. Eu fico frustrado, fico aflito, fico irritado, às vezes eu fico preocupado. Tenho esses sentimentos. Então o que decidi fazer foi criar uma regra de 90 segundos para mim mesmo, na qual eu acabaria com esse sofrimento assim que ele surgisse. Porque qualquer pessoa que diga que você pode acabar com o sofrimento está falando besteira. O motivo é que o seu cérebro tem 2 milhões de anos, e ele não foi projetado para fazer você feliz, ele foi projetado para fazer você sobreviver. Mas não existe mais um tigre dente de sabre querendo nos atacar, então agora nos preocupamos com o que as pessoas pensam de nós. E nesse país, nos Estados Unidos, se você estiver na pobreza absoluta, eu odeio a pobreza. Eu alimento 100 milhões de pessoas por ano, não estou apenas sentado à margem do problema. Mas se você ganha o mínimo de dinheiro nesse país e está na pobreza total, você está entre os 1% que ganham dinheiro na Terra. Porque 75% do planeta vive com $2,50 por dia. Então o que eu tento fazer é mostrar para as pessoas que não se pode construir sobre o fracasso, só sobre o sucesso. Nos últimos 2 anos, o que fiz foi seguir essa regra dos 90 segundos. E sinto tensão e digo, ok, isso é sofrimento, com o que estou estressado, com o que estou preocupado nesse momento?